parte para ela explicar um pouquinho melhor. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre o projeto Sankofa para o Pedro? Então, Pedro, o projeto Sankofa, a gente atua na área da literatura e propõe uma nova abordagem de literatura no ensino básico. A gente também tem alguns alunos da iniciação científica com a gente para poder aumentar o repertório, e a gente está produzindo sempre novas pesquisas, participando de projetos, e também atuamos na educação continuada dos professores. E é isso. Ah, muito legal. Parece que dá para trazer uma abordagem bem diferente para a sala de aula. Sim. Boa tarde, estamos aqui acompanhando mais algumas perguntas para saber mais sobre o Sankofa, e a gente vai entrevistar agora o Antônio, que também faz parte do projeto. Antônio, você poderia responder para a gente o que é o Sankofa? Bom, o Sankofa, né, a palavra em si, ela é provinda de um provérbio africano, que significa que não é tabu voltar atrás e buscar aquilo que se esqueceu. A gente tinha que adotar uma espécie de identidade para se comunicar nas mídias sociais por conta do projeto, né? O projeto de pesquisa, a FAPEMIG exigia isso, e a gente viu que isso dialogava completamente com as propostas do nosso projeto de pesquisa. Então a gente quis pegar isso pensando como o nosso trabalho com o ensino de literatura também tem esse viés de voltar a olhar para trás, refletir sobre o futuro também e pensar o presente, esse caminho, ida e volta. Então foi esse provérbio que a gente pegou, esse ideograma africano, o Sankofa, que a gente adotou como nossa identidade para poder se comunicar nas redes sociais. Interessante, né? Saber mais sobre o Sankofa, e a gente vai continuar com as perguntas. Agora, aprofundando mais um pouco sobre as práticas de ensino dentro de sala de aula, vamos voltar com a Yasmin, que atua dentro de sala de aula pelo Sankofa. Então, Yasmin, como que é essa nova abordagem, né, de novo ensino de literatura? Como que você acha que esses textos literários impactam os alunos? Então, na nossa proposta, a gente entende que a literatura ela tem um poder de criar conexão. Então, dentro de sala de aula, quando a gente leva textos ficcionais que representam situações do dia a dia, né, que muitas vezes representam vivências que os próprios alunos passam, a gente percebe que existe uma conexão, um engajamento muito forte deles com as temáticas que a gente deseja trabalhar. Então, assim, por exemplo, a gente percebe as meninas muito engajadas em textos que falam sobre vivências femininas. A gente tem muitos alunos também que começam a se identificar, a se entender como pessoas negras e se racializar a partir de algumas aulas que a gente leva. Então, às vezes eles percebem situações de racismo que eles já viveram e não tinham percebido, mas que quando eles leem ali no texto literário aquilo acontecendo, dá um clique, né? Dá aquela conexão, um engajamento real. Eu acho que é assim que a literatura impacta, principalmente. Antônio, há quanto tempo o projeto existe? Então, o Sankofa existe desde 2024, ele começou em maio de 2024 e foi um projeto aprovado num edital da FAPEMIG, né? A Agência de Financiamento do Estado de Minas Gerais. E ele foi um projeto coordenado, assim, montado pela professora doutora Andréa Portolomeus, junto com outras colegas, professores da literatura, a Maria Ângela de Araújo Rezende e a Eliana Tolentino, também professoras doutoras aqui do curso de letras. E elas ficaram como subcoordenadoras e a Andréia como coordenadora geral do projeto. E a partir disso, o projeto foi se consolidando, a gente teve também a abertura depois para os bolsistas, que assim a gente entrou. E depois, mais ou menos no final de junho, a gente começou as atividades dentro de sala de aula. Porque é um projeto de pesquisa, mas ele tem esse viés extensionista. É quase como se a gente também pensasse na sala de aula como um laboratório, assim. A gente está tendo a nossa formação ali nas reuniões, em que a gente vai se debruçando sobre textos teóricos, só que a gente vai também para a sala de aula para poder meio que conferir essas teorias, como pensar também, como aplicá-las em sala de aula, como trabalhar textos que deem conta também do tempo e da turma. Então foi meio que assim que o projeto foi se consolidando e começou há quase 2 anos atrás. Esse ano, em maio agora, completa 2 anos. Já faz bastante tempo, né? Agora nós iremos falar com o integrante do Sankofa, que faz iniciação científica com a nossa orientadora e coordenadora do Sankofa, Andréa Portolomeus. Pode se apresentar, João. Tudo bem? Prazer, meu nome é João, eu estou
sendo orientado pela Andrea, e eu sou um dos novos integrantes do Projeto Sankofa, e eu sou do curso de História e Licenciatura. Então, gente, eu tento trazer para o Projeto Sankofa uma visão um pouco mais historiográfica, um pouco mais com as metodologias da história, sempre nos debates e nas reuniões eu tento trazer esse lado, né, que eu acho que é o meu propósito aqui. E aí eu também, na minha pesquiso justamente questões da negritude e da literatura indígena, e também fazendo essa interdisciplinaridade com a história, com essas metodologias, né, integrando com a literatura. Obrigada, João. Agora eu irei entrevistar outra aluna da História, que integra o projeto Sankofa. Prazer, eu me chamo Júlia, sou do 7º período do curso de História aqui da UFCJ. Então, Júlia, você sendo uma aluna de História, essa questão interdisciplinar, como é que você acha que a sua área contribui para o ensino de literatura na escola? A questão da história no contexto de sala de aula é super importante porque a gente aprofunda o contexto histórico dos textos literários que o Sankofa traz para salas de aula. Então as crianças e os adolescentes em si conseguem compreender melhor os textos com a ajuda da história. Agora é muito importante a gente também pensar no projeto na escola, como ele funciona para além da escola e também para além da universidade, onde acontecem os grupos de estudos. Antônio, se a gente fosse perguntar qual a função social desse projeto, o que você me diria? Bom, por função social, a gente vai ter que pensar assim que no projeto, como que ele está agindo. E aí a gente pode segmentar ele por 3 eixos. O primeiro, da sala de aula, que os bolsistas vão nas escolas para poder dar aulas. A parte em que a gente tem as nossas reuniões, então assim, as reuniões são abertas aqui para os alunos da universidade, a gente já acolheu alunos do teatro, do jornalismo, alunos que não são bolsistas da letras mesmo. E a função também, o eixo da função social, que é de pensar na formação continuada dos professores. E para isso a gente tem ofertado oficinas de forma online, que a gente chegou a ter gente até, acho que da Bahia, salvo engano. Então assim, por ser online, né, tem esse grande alcance, tem essa possibilidade. E aí a gente acaba pensar, né, o projeto como uma função social, acaba entremeando esses 3 eixos. Mas o centro acaba sendo a literatura. Como que a gente consegue pensar a literatura como tendo uma função humanizadora? Igual o Antônio Cândido fala, porque é como que a gente está pensando na sala de aula, como que a literatura pode afetar os meninos que estão lá lendo, como que os professores, eles podem estar trabalhando em sala de aula, como que eles podem ser afetados por esses textos, como que eles precisam também ter uma outra formação teórica e a própria formação aqui da universidade, assim, de repensar para não deixar com que questões assim, problemáticas relativas ao ensino de literatura continuem ocorrendo, né? A gente mantenha formando estudantes que fiquem segmentados a trabalhar a literatura mais pelo eixo da gramática, né? Assim, do que da própria função humanizadora, como eu mencionei. Eu acho que depois de tudo isso, o que a gente pode concluir aqui, está na hora de acompanhar os posts no Instagram e seguir o Instagram do Sankofa, que é qual, Antônio? @Sankofa_UFCJ. Até mais.